O seu canal Rede Previdência passa a apresentar o programa Ao Vivo, Doutor. Olá, telespectadores. Sejam bem-vindos ao seu canal Rede Previdência. Se você ainda não é inscrito, peço que inscreva-se, ative o sininho, compartilhe e curta mais de 1.500 vídeos sobre Previdência à sua disposição. Sob a direção geral do Dr. Ricardo Souza e trabalhos técnicos de Ícaro Moreira e Rosa Araújo, o programa Ao Vivo Doutor debate hoje. Saiba como evitar as falhas dos servidores, advogados e indeferimentos do INSS. Contamos com as eficientes participações dos doutores Marcos Vicchiese e do doutor Alexandro Farinelli. E também com a parceria do doutor Fábio Leão, que colabora nessa transmissão. Bem, nessas nossas transmissões sempre aparece aquele personagem que o doutor Farinelli até já conhece. E o doutor Marcos Vicchiese, que está chegando hoje, doutor Marcos, é o famoso Bill de Mundinha. Ele sempre fala do tema na sua linguagem sertaneja. E hoje ele mandou o seguinte recado, linguagem sertaneja aqui do Nordeste. E hoje ele mandou o seguinte recado. Deu a peste da bubônica. Ah, desculpe eu dizer, se faia INS, advogado e servidor, o que é que eu vou fazer? Pois preciso de um benefício e alguém tem que resolver. Sou um sertanejo destemido que nunca aprendeu a ler. Criado no tutano, farinha e rapadura, mas alegre no viver. Se todos estão falhando, em quem eu vou crer? Doutor Alex e doutor Marcos, o senhor são homens de ciência. Após botem torano para ajeitar a previdência, pois não ser esse escapatório, não conto com outra valença. Meu padim do Juazeiro vai também nos ajudar. E bastante oração nós vamos ponhar. E Totonha Bezedeira disse que Inté reza braba fará. Portanto, está aí o recado do nosso Bill de Mundinha sobre esse tema, já que vamos falar de falhas, não é? Dos servidores, dos advogados e dos indeferimentos do INSS. Bem, como eu disse, nós contamos hoje com a presença do Dr. Marcos Vicchiese, que é professor em várias pós-graduações, é autor de obras previdenciárias, sócio-diretor da Vicchiese Educação, ex-servidor do INSS e um brilhante advogado e professor. E contamos também com a presença do doutor Alexandro Farinelli, que está voltando para a nossa alegria ao nosso ao vivo doutor. O doutor Alexandro Farinelli é também professor de pós-graduação, é escritor de vários livros jurídicos, abordando também o tema da Previdência, e ele é também um palestrante muito requisitado. Portanto, vamos ter hoje, com toda certeza, com a sua participação, telespectador, um excelente programa. Vamos ter sorteio, não é, doutor Fábio Leão?
Está mudo o seu. Hoje é um prazer estar aqui com todos. Temos dois grandes entendedores do direito previdenciário aí, com o doutor Ney, Rosa e Ícaro. Então, hoje a gente vai ter muita novidade aí com os erros e acertos que a gente pode ter com o conhecimento deles aí. E vamos ter também o sorteio da Lei de Acesso à Informação, do curso de Lei de Acesso à Informação, produção de provas valiosas no direito previdenciário e no empresarial previdenciário. Então, você que está nos assistindo, se inscrevam, faça todo o cadastramento, se inscrevam e vão participar. No final do programa, a gente vai sortear, aquele que for sorteado vai ser o agraciado com o curso de tamanho e envergadura. Vamos lá, doutor Ney. Bem, dizendo que esse curso é um presente do doutor Marcos Vicchiese a vocês que estão aí participando do nosso programa. E eu vou chamar o doutor Marcos Vicchiese para dar o seu boa noite. E já dando boa noite, vou logo fazer um dos questionamentos aqui a ele. Quais são os principais erros encontrados no CNIS? Boa noite, doutor Marcos Vicchiese. Primeiramente, muito obrigado. Uma grande alegria participar do Rede Previdência de hoje. Obrigado, doutor Ney. Muito obrigado, doutor Fábio. Uma grande alegria encontrar meu amigo, doutor Alexandro Farinelli. E, assim, o que nós encontramos no CNIS de erros, né? O mais comum é uma verdadeira peste, que é chamado de PEXT. P-E-X-T. Período extemporâneo. O que significa, quando nós temos no CNIS essa peste, esse período extemporâneo? Significa o quê? Significa que a empresa, por exemplo, se for um empregado, ela efetuou o pagamento da contribuição previdenciária, mas realizou com bastante atraso. Em um determinado período, era necessário o quê? Que fizesse o pagamento em dia ou, no máximo, em até 120 dias. Depois isso passou para 5 meses. E de tempos em tempos nós temos mudança em qual é a quantidade de dias, ou de semanas, ou de meses, que uma empresa pode pagar em atraso, e o período aparecer no CNIS sem precisar que o segurado apresente documentos adicionais. Quando aparece esse PEXT, período extemporâneo, significa que esse segurado vai ter que apresentar outros documentos para que esse tempo, para que esse vínculo seja considerado pelo INSS. Um exemplo, se for um empregado, pode ser que a carteira de trabalho dele seja suficiente para sanar esse indicador, para sanar essa sigla chamada PEXT, que aparece com muita frequência ao lado dos vínculos. Vale lembrar que o decreto 10.410 de 2020, decreto 10.410 de 2020, trouxe várias alterações no regulamento da Previdência Social, e uma delas é que, após uma regulamentação pelo INSS, o período extemporâneo a mais de um ano pode ser desconsiderado. Futuramente, quando o INSS regulamentar o regulamento, fica até estranho, né? O próprio regulamento da Previdência prevê que o INSS vai regulamentar esse artigo, essa norma específica. Quando eles regulamentarem isso aí, um período extemporâneo que estiver há mais de um ano com esse indicador, o segurado não vai ter que mais correr atrás de outros documentos. Por que, assim, o meu entendimento, até daqui a pouco já devolvo a palavra para os colegas, mas por que eu entendo até que colocaram esse período de um ano quando houver essa regulamentação do regulamento? Para impedir fraudes no salário maternidade, fraudes em benefício por incapacidade, mas se já tem um período extemporâneo superior a um ano, significa que de fato aquilo foi feito, né, ou possivelmente foi feito de maneira correta, e pode ser considerado futuramente para fins de aposentadoria, pensão por morte, e por aí vai. Então, só finalizando a resposta, quais documentos podem sanar essa peste aí, esse PEXT? Carteira de trabalho em ordem, se estiver em ordem cronológica, se não tiver características de montagem. Até o doutor Ney comentou, eu fui servidor da INSS por 11 anos, e durante 2 anos eu trabalhei no MOB,
que é o monitoramento operacional de benefícios, que é um setor dentro da INSS que trabalha apurando suspeitas de irregularidade, suspeitas de fraude. E, assim, a primeira coisa que a gente desconfiava numa carteira quando chegava de forma presencial é se ela tinha um forte cheiro de café. Por quê? Nós temos alguma coisa contra café? Não. Existe uma fraude muito comum daqueles esquentadores de carteira de trabalho, que é o quê? Faz uma carteira hoje, a carteira está branquinha, faz com a tipografia da época, né, com toda aquelas características de letra, espaçamento, e faz o vínculo lá, e cria uma carteira. Porém, o que acontece? Essa carteira que chega na mão do servidor do INSS, ela chega branquinha. É impossível que uma carteira da década de 70, 80 não tenha alguma característica de idade, né? As páginas já, por mais que o segurado seja prudente, seja uma pessoa bastante, como é que eu posso dizer, cuidadosa, né? É impossível que um documento de 20, 30, 40, 50 anos não tenha já algumas páginas amareladas, né? Então, o que era muito comum entre os fraudadores? Colocar as páginas soltas antes do preenchimento na borra de café, para que ficasse mais, né, com uma característica um pouco mais amarelada. Porém, a carteira vem com um forte cheiro de café. Então, você, o advogado que está acompanhando no escritório, chegou a carteira que não tem nada no quinis, nada, características muito estranhas, cheiro forte de café, desconfie. Uma coisa que a gente falava internamente dentro da INSS. Então, carteira em ordem cronológica, sem característica de montagem, tudo certinho. Se não tem, pode ser utilizado o extrato analítico do fundo de garantia, o extrato da RAIS, pode ser utilizado ficha de registro mais declaração da empresa. São alguns dos documentos que podem ser utilizados e o principal indicador é a PEST mesmo, é o PEXT, período extemporâneo. Temos vários outros também. É muito comum encontrar alguns períodos inferior ao salário mínimo, é comum encontrar períodos de concomitância entre facultativo e segurado obrigatório, mas o pior mesmo é o PEXT. E é um termo muito utilizado, principalmente pelo nosso viu de mundinho, o peste, ou gota serena, ou peste da bubônica. Mas vamos ouvir o nosso queridíssimo doutor Alexsandro Farinelli, que nos dá a honra de retornar ao programa Ao Vivo Doutor. Seja bem-vindo e já lhe deixo também uma pergunta. Como reduzir o número de indeferimentos do INSS, doutor Alexsandro Farinelli? Muito boa noite a todos, honrado de estar aqui mais uma vez. Primeira vez quando eu vim participar, fiquei aqui me tremendo todo, falei, gente, né? Vou estar diante da autoridade Ney Araújo, vou estar diante de todo o público seleto dele, de todas as pessoas que acompanham aquele importante canal, e assim conseguimos cumprir bravamente com aquela missão. O tema trazido anteriormente foi mandado de segurança, e desta vez vem mais um tema aí extremamente relevante. Quem gosta de ter o benefício indeferido? Na verdade, eu sempre digo nas minhas aulas que existe uma cidade dos sonhos. É a cidade chamada benefício concedido. Entretanto, para poder chegar naquela cidade, é como se fosse se utilizar de um GPS, mas é um GPS satélite, com mapa real, onde você observa onde tem os buracos, os desvios, aonde você poderá ter eventuais problemas. Eu sempre digo que o advogado, a pessoa que vai fazer o requerimento previdenciário, ele tem que ter a mesma mente do servidor do INSS. Porque se eu recebo no meu escritório uma carteira profissional, vejo que está com aquele cheiro de café, como bem disse o doutor Marcos, está com aquela borra de café. Se eu observo que ela tem algumas anotações a mais, está com o número 6 que vira 8, o número 9 que ganha uma perninha embaixo, eu
na visão de servidor da INSS, eu já falo, olha, por gentileza, me diz para mim que data é essa, e se a data realmente estiver correta, falo, olha, me traz um extrato analítico de FGTS. Ou seja, eu vou atrás de um documento público que possa me confirmar aquelas datas, pode sanar, inclusive, as minhas dúvidas. Então, a primeira estratégia que eu digo é, pense como se fosse um analista do INSS. Se fosse você que tivesse a responsabilidade de colocar seu número de matrícula naquele documento, você iria assiná-lo assim, dizendo, olha, está aqui, não, para mim, na minha visão está perfeito. Então, eu sempre digo, haja com calma, paciência, verifique os possíveis percalços que você terá. Achou um PEXT, ou PEST, né, como o pessoal fala, né? Já se antecipa, já evita essas possíveis exigências e esses esclarecimentos, já antecipa tudo isso. E se for o caso, se tiver um pouco mais complexo, faz uma petição simples, com no máximo 2 páginas, dizendo, olha, consta a data de início no CNIS da empresa X, mas não possui data fim. Entretanto, para esclarecer tal situação, já estou mandando aqui contrato de trabalho, termo de rescisão, extrato analítico de FGTS e PIS, ou outro documento equivalente. Então, quer evitar indeferimentos? Haja como se fosse um servidor do próprio INSS. Seja você o primeiro perito da causa. E assim, muito provavelmente, o caminho vai ficar mais suave. Encontrou buracos, desvios? Tente solucionar você mesmo, já apresentando o documento que vai evitar uma exigência desnecessária, uma análise mais minuciosa, ou até mesmo o indeferimento do próprio benefício. Essa é uma das melhores soluções. E já passo a palavra novamente para os nobres colegas aqui. Boa noite a todos vocês. Obrigado, doutor Farinelli. Cautela e canja de galinha não faz mal a ninguém. Doutor Marcos Vicchiesi, acredito que o doutor Fábio queira lhe fazer alguma pergunta e aproveito, então, para passar a palavra dele, mas gostaria que você dissesse as características aí do curso que está sendo sorteado. Por favor, doutor Marcos. Olá, muito obrigado pela oportunidade, né? Eu sou dono da Vicchiesi Educação, meu sobrenome aqui, Educação, Vicchiesi, educacau.com.br. Lá você vai encontrar o curso de Lei de Acesso à Informação, como produzir provas valiosas no direito previdenciário e no direito empresarial previdenciário. Tem muita coisa que você consegue produzir que está na base do INSS ou em outros órgãos federais, sem ter que impetrar mandado de segurança, sem ter que entrar com ação de habeas data ou uma ação comum, e você acaba salvando a vida do segurado, né? Você acaba produzindo provas que o INSS normalmente não fornece sem um pedido de lei de acesso à informação. Lá na Vicchiesi Educação nós também temos o curso inédito e exclusivo de Direito Internacional Previdenciário, um curso de 12 horas, Direito Internacional Previdenciário, como se aposentar, como requerer outros benefícios usando o tempo de trabalho do exterior e também o contrário, né? A depender do caso, a pessoa pode ter até 2, 3 benefícios, dependendo dos países aos quais ela contribuiu e se tem ou não acordo internacional com o Brasil. Explico direitinho como é que funciona e por aí vai. E temos também o curso recente de revisão da vida toda, inclusive atualizado já com uma aula do dia seguinte à decisão polêmica da semana passada do ministro Nunes Marques, né, trazendo aí as possibilidades e possíveis caminhos, né, para a revisão da vida toda. Muito bem, doutor Marcos. Inclusive, esse sobre direito internacional, depois vamos programá-lo para trazer aqui aos telespectadores. Doutor Fábio, quer dirigir alguma pergunta ao doutor Marcos Vicchiesi? Doutor Fábio? Inicialmente, eu gostaria de que pedisse a todos para que se inscrevam no curso, para participar, porque o sorteio vai acontecer ao final do curso,
E vocês estão vendo aí que o curso é completo, diferenciadíssimo. Eu tenho uma pergunta, doutor Marcos. Doutor Marcos, seria quando o segurado pede para saber o valor da complementação da guia da Previdência, da GPS, fazer o cálculo, ele emite a guia, mas não consegue pagar, ele vai direto para a dívida ativa, é comum isso, ou quando no mesmo processo administrativo a gente pode fazer um requerimento dizendo que não quer a emissão da guia, que só quer o valor do cálculo. Isso assegura não ser inscrito na dívida ativa para o pagamento daquela indenização, se for o caso? Questão bastante interessante. O artigo 45A da Lei 8.212 traz a possibilidade de indenizar o sistema de seguridade social, o sistema previdenciário. Nós temos uma diferença entre o pagamento de contribuições em atraso superiores a 5 anos e os que fazem menos de 5 anos. Pelo artigo 45A da Lei 8.212, que é a lei do plano de custeio, o que acontece? Quando passa de 5 anos, a Receita Federal, que cuida disso hoje, não pode mais cobrar quem quer que esteja devendo, que seja a empresa, que seja o segurado, que a depender do caso, a responsabilidade tributária vai ser do segurado, a depender do caso, a responsabilidade tributária vai ser da empresa ou de um tomador de serviços. Quando ultrapassa 5 anos, eles não podem mais cobrar. É até interessante a pergunta que você fez, que eu sempre instruo os meus alunos, quando tem um período em que o segurado foi segurado obrigatório e que ele pode pagar essas contribuições em atraso e que não era responsabilidade tributária dele, porque lembrando que o enunciado número 2 do Conselho de Recursos da Previdência Social traz que para empregado doméstico, trabalhador avulso e contribuinte individual a partir de abril de 2003, que preste serviço para uma pessoa jurídica, a responsabilidade tributária desse empregador, empregador doméstico, tomador de serviços, e aí não pode o segurado ser penalizado pela falta da contribuição previdenciária. Agora, se a obrigação tributária era do segurado, é interessante o quê? Dentro de um requerimento de benefício, solicitar o cálculo e a emissão das guias somente se aquele período puder ser utilizado para a concessão daquele benefício que é buscado. Caso não seja, cabe mandado de segurança solicitando a reabertura daquele pedido para a concessão, e é perigoso solicitar a emissão dessas guias se o período for inferior a 5 anos e a responsabilidade tributária era do segurado. Que a partir do momento que o servidor público toma conhecimento daquilo, ele não pode se furtar de atuar naquele caso. Ele está vendo a ilegalidade, ele está vendo a falta de contribuição previdenciária, ele pode sim encaminhar à Receita Federal para que seja inscrito em dívida ativa. Isso quando se trata de valores em que eram devidos para os segurados obrigatórios, quando a responsabilidade tributária era dele. Se for uma mera complementação de salário mínimo, o segurado não é obrigado a fazer, ele faz se ele quiser. É um benefício para o segurado. Não sei se eu consegui responder a tua pergunta, Fábio, senão você pode aí, doutor Fábio, pode puxar minha orelha aí, que eu me estendo um pouquinho mais aqui. Muitas vezes acontece de a gente pedir ao segurado... Está escutando? Sim, Fábio, tá. Muitas vezes acontece de a gente pedir o cálculo para poder efetivar ou não o recolhimento da guia, e eles emitem direto a guia. E isso pode ocasionar a não servir, não indenizar ou não servir para cálculo de aposentadoria, ou também ser inscrito na dívida ativa e ter um prejuízo grande para o segurado. Esse é o cuidado que eu estou sempre falando para as pessoas nos cursos, nas palestras, porque isso é muito perigoso. Por isso que eu me ative a essa pergunta. Doutor Fábio, quer dirigir alguma pergunta ao doutor Farinelli? Doutor Farinelli, com relação à contribuição milagrosa,
Passou na Câmara dos Deputados, vai para o Senado agora, né? E a gente está vendo que isso aí vai acontecer. Vai ter alguma repercussão retroativa para as pessoas que se aposentaram naquela, vamos dizer, falha na emenda constitucional, se eles vão perder a aposentadoria, se vai macular a aposentadoria que foi concedida com essa contribuição milagrosa? Doutor Fábio, o doutor entrou num tema que com certeza está tirando o sono de muita gente, especialmente das pessoas que fizeram uso desse pedido, desse requerimento, né? Eu considero, na verdade, ali, nenhum milagre, né? Na verdade, não existe milagre. Na verdade, existiu uma falha, existiu uma lacuna técnica da própria reforma da Previdência Social. Por quê? Eu considero que um debate maduro para uma reforma com a extensão que foi feita seria um debate de pelo menos de 2 a 3 anos, no mínimo. Porque vai ter que puxar várias tabelas pelo IBGE, vai ter que puxar várias tabelas de expectativa de sobrevida, especialmente a questão de custeio, porque muita gente hoje, uma das formas que o governo diz que existe um déficit é fazendo o cruzamento direto. Olha, nós temos tantos contribuintes previdenciários, mas e a forma completa de custeio? O custeio é muito mais amplo do que tão somente a contribuição direta. Se levarmos em consideração que o próprio empregador, muitas vezes, ele arca com uma carga tributária de 31% somente sobre a folha salarial, sem restrição nenhuma de valor teto, é muito dinheiro. Mas, respondendo à pergunta do Dr. Fábio, todos que tiveram a concessão do benefício praticaram o ato jurídico perfeito. Todos se utilizaram de uma legislação vigente na época, portanto, a própria lei que for criada, se ela for criada, o que passou pela Câmara não trata do assunto, e nem deveria tratar, porque se tratasse, já nasceria uma própria emenda constitucional violada de inconstitucionalidade. Ou seja, o poder constituinte que nós temos hoje não é mais o originário. Portanto, ele vai ter que respeitar as cláusulas pétreas, artigo 5º da Constituição Federal. Não vejo nenhum perigo, não vejo nenhum problema. Eu confesso que eu tenho alguns requerimentos administrativos que eu também efetuei debaixo desta fórmula de cálculo. E, se avaliarmos, é um número reduzido também de pessoas que poderá fazer uso disso. Porque, na verdade, não existe contribuição única. O que existe é uma contribuição única no período básico de cálculo para salário de benefício. Mas as 180 contribuições que seriam carência estão todas presentes com data anterior. Portanto, não vejo risco nenhum. E se a Câmara se intrometer a fazer algo desse tipo, ação direta de inconstitucionalidade. Espero ter respondido. Até porque, se as exigências eram aquelas e foram preenchidos os requisitos, não cabe mudança. Não é? Aí é derrubar um dos pilares da nossa Constituição. Esse é o meu pensar. Mas, doutor Marcos Viquiese, no processo administrativo, a sua recomendação é que seja feita ou não petição inicial? Sempre faça petição inicial. Não precisa ser uma petição administrativo. Isso, sempre faça uma petição inicial. Não precisa ser algo tão elaborado como o do Poder Judiciário. Não coloque jurisprudência, porque o servidor ele segue o artigo 37 caput da Constituição, o princípio da legalidade estrita. Né? Ele só pode fazer o que a lei permite. E nós temos, na prática do servidor do INSS, a pirâmide de Maslow invertida. Ele leva em consideração, primeiro, as normas internas, leva em consideração instrução normativa, memorando circular, ofício circular, portaria, resolução, principalmente a instrução normativa.
Depois, a depender do servidor, a depender do caso, ele vai para o regulamento da Previdência, que é o decreto 3.048 de 99, com várias alterações. Ele vai para a Lei 8.212, Lei 8.213 e a Constituição, mas de jeito nenhum. Então, se, por exemplo, vamos lá, tem decisão do Supremo Tribunal Federal, tem uma decisão do Tribunal de Contas da União, do STJ, do TRF, o servidor, mesmo que ele concorde com tudo aquilo, que de repente é um servidor com formação jurídica, que de fato ele concorda com tudo aquilo que você está colocando na sua petição. Se existe um memorando circular, uma instrução normativa, alguma coisa que traga uma determinação em sentido contrário, ele vai cumprir aquilo. Então, faça uma petição administrativa sem todo aquela pompa de uma ação judicial, de uma petição inicial para o judiciário. Não junte, por exemplo, decisões da justiça. O máximo que você pode juntar é o quê? Súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Porque a súmula vinculante, ela também é cogente, ela também obriga a administração pública, o Poder Executivo. E em matéria previdenciária, nós temos pouquíssimas súmulas vinculantes, né? Temos o quê? Súmula vinculante número 8, que trata de prescrição e decadência das contribuições previdenciárias. Temos a súmula vinculante 33, que também trata de regime próprio de previdência, da aposentadoria especial do servidor público. Do contrário, você vai citar o que a depender do caso? No máximo ali o artigo da instrução normativa, vai demonstrar, apontar o caminho para o servidor. Olha, igual o doutor Ney trouxe, o doutor Farinelli também. Olha, de repente eu estou juntando aqui um extrato analítico do fundo de garantia. Olha, eu estou juntando, porque de acordo com o artigo 10, parágrafo único da instrução normativa 77, a linha qualquer que eu esteja utilizando ali. Olha, o extrato analítico do fundo de garantia pode ser utilizado para alimentar o CNIS, para sanar, por exemplo, esse PEXT aqui que eu tenho no CNIS. Então, você aponta só o que é diferente, o que você está trazendo de diferente. Não vai escrever uma petição inicial com 700 páginas, o servidor não vai ler. O servidor ele tem metas a serem cumpridas. Se não alterou hoje, a meta dele são 4 pontos por dia. Como é que ele alcança esses 4 pontos? Vamos lá, se eu não estiver enganado. Se eu estiver, vocês coloquem aí, me corrijam aí no chat. Cada concessão ele ganha 1 ponto. Se eu não me engano, indeferimento também é 1 ponto. E exigência que ele emite, 0,2. Então, se um servidor, na pasta dele de processos que são distribuídos a ele, se ele tiver só processos passíveis de exigência naquele dia, ele vai ter que emitir 20 exigências naquele dia. Eu até acho, ampliando a resposta da petição inicial, eu até considero errada essa contagem aí da pontuação que o servidor tem que preencher diariamente. Deveria ter um valor um pouco maior a exigência, que fosse 0,3, 0,4, porque tem o correto é o servidor o quê? Analisar tudo, né, toda a documentação e por aí vai, mas ele tem meta a bater. Então, se ele não encontra nenhum processo a ser concedido ou indeferido no dia, ele tem que emitir 20 cartas de exigência. Então, tem servidores que vão emitir 20 cartas de exigência e tem servidores que não vão emitir 20 cartas de exigência, que vão ter outras soluções. Não estou dizendo aqui que a solução está correta, mas tem a ver com o nosso tema, que é o que? Indeferimento. Se você consegue trazer na sua petição inicial simplificada o caminho das pedras para esse servidor, olha, aqui eu quero a regra, o segurado preenche todos os requisitos antes da reforma da Previdência, eu quero a regra de pontos porque a RMI vai ser X. Ou eu quero a aplicação do fator previdenciário e não a regra de pontos, porque o valor vai ser Y. Olha, eu já sei que tem um problema aqui no CNIS de PEXT, por exemplo, que eu citei na resposta anterior, já estou juntando aqui a carteira integral em ordem cronológica, sem características de montagem, sem nenhum tipo de rasura ou rasura significativa que venha comprometer aquele vínculo, ou estou juntando extrato analítico do fundo de garantia. Então, faça uma petição inicial bem simplificada, não precisa ser na mesma linguagem do judiciário, mas eu acho interessante, sim, sempre fazer, mesmo que seja algo de meia página ali, só situando exatamente a regra em que
o segurado se enquadra e o básico ali. Perfeito. Exigências automáticas? Saiu o finalzinho da tua pergunta, doutor Ney, que o microfone estava desligado. Não sei se é para mim, para o Farinelli. Eu só ouvi exigências automáticas no final. Doutor Farinelli, há prejuízo no não cumprimento das exigências automáticas? Eu sempre defendi que toda e qualquer exigência do processo administrativo, que ela seja devidamente cumprida. Ela sempre deve ser cumprida. Com a nova redação do Decreto 3048, agora atualizado, onde criou-se a questão da extinção do processo sem análise do mérito, eu sempre digo, olha, toda e qualquer exigência tem que ser cumprida, nem que seja simplesmente para dizer, não tenho mais documentos para apresentar, ou todos os documentos constam-se dentro do processo administrativo. Eu tive uma situação muito interessante quanto a isso. Sempre teve uma resistência muito grande do Poder Judiciário quanto à questão de o advogado correr para a via administrativa, fazer um requerimento às pressas, não juntar a documentação completa e simplesmente receber a carta de indeferimento para depois poder correr para a via judicial. E na via judicial, ali, o advogado tomava toda a cautela e apresentava uma série de documentos que a via administrativa não tinha analisado. Eu confesso que eu sempre tive um posicionamento dentro dos meus livros e das minhas obras, que eu sempre defendi a não inovação processual. Se eu estou pedindo um benefício por atividade especial, um período para atividade especial na via administrativa, eu não junto o PPP na via administrativa e junto ele tão somente na via judicial, como que o INSS poderia se manifestar sobre um documento que ele não teve acesso? Eu sempre tive essa questão. Agora, com essa inovação do decreto 3048, aonde os magistrados falam, olha, mas X documento foi apresentado lá? Você apresentou tudo isso lá no processo administrativo? Porque se não apresentou, não sou eu que vou agora analisar. Apenas pegando o gancho também da questão que o doutor Fábio tinha feito com o doutor Marcos Viquesi, a questão das guias complementares. Emite guia ou não? Peço ou não peço? Aqui em São Paulo, né, eu estou debaixo do TRF3. Aqui em São Paulo, os magistrados já estão emitindo decisões dizendo o seguinte, nós não somos autoridades responsáveis para emissão de guia. Emissão de guia é lá na via administrativa. Não adianta passar pelo processo administrativo e solicitar emissão de guia tão somente na via judicial. Portanto, faça o seu pedido de guia lá na via administrativa. Se, porventura, o servidor não emitiu, o processo passou em silêncio, né, silencioso neste ponto, aí eu entendo que vai existir interesse jurídico de agir e poder solicitar na via judicial. Tudo bem, desde que eu tenha um requerimento expresso. Não tive, não vai ter esse direito. Documento novo, também. Por um momento, eu fiquei até feliz, porque eu tive uma decisão de um juiz da Vara Federal de Guarulhos, Juizado Especial Federal, e realmente o colega que havia montado o processo administrativo não foi eu. E ele juntou documentos novos só na via judicial. Quando eu entrei no processo para prestar assessoria, falei, olha, isso aqui vai dar problema. Mas ele falou, tem solução? Eu falei, seguinte, no seu lugar, eu já orientaria duas coisas. Faz um novo requerimento junto ao documento lá na via administrativa, por garantia. E vou fazer o recurso judicial
E vou dizer o seguinte, Excelência, é uma atividade especial, portanto, extremamente notoriamente conhecida. O servidor do INSS, ele tinha o dever de abrir uma carta de exigência e solicitar a complementação da prova, porque o processo administrativo ele é conduzido pela Lei 9874/99 e o servidor tem que auxiliar o requerente. Não é inimigo, não é ex-adverso. Ele é auxiliar. E o juiz acatou a decisão em grau de recurso na turma recursal. Mas não é comum esse tipo de coisa acontecer, não. Portanto, exigência automática, cumpra, nem que seja só para dizer, reitero que os documentos se encontram já no processo administrativo. Quer trazer celeridade para o seu processo? Enumera em qual documento que está, em qual arquivo que está. Porque, às vezes, o advogado monta um arquivo com 60 páginas. Vai no iLove PDF, reduz ao máximo, compressão extrema. Ou não sai totalmente legível, ou digamos que a página 31 de um total de 60. O servidor tem, como o doutor Marcos havia dito, né? Tem meta, tem compromisso, tem tudo. Fala, sabe uma coisa? Eu vou dizer que não está aqui, pronto. Então, cumpra as exigências automáticas, cumpra todas as outras. Se teve algum requerimento que não foi atendido, faça uma petição bem curtinha, sem usar jurisprudência, tese, mandado de segurança, nem nada. Na via administrativa, não. Informa, eu fiz um requerimento para emissão de guia, DOC tal, folhas tal, e indica. Quanto mais nós auxiliarmos o servidor do INSS, mais é a tendência que o servidor vai entregar para nós aquilo que nós estamos buscando. Não somos inimigos, somos parceiros. E o INSS é uma entidade reconhecedora de direitos. Não estamos na via judicial, aonde preclusão consumativa, lógica, preclusão temporal, passou o prazo. Portanto, né, sejamos parceiros, colegas e colaboradores uns dos outros. Cumpram todas as exigências, sim. Excelente. Parabéns. Abordagem. Excelente abordagem, doutor Farinelli. Eu gostaria de fazer um adendo. Só um instante, por favor, doutor Fábio. Quero lembrar-lhes que o Ao Vivo Doutor ocorre de 15 em 15 dias. Então, no dia 30 de março, nós estaremos falando sobre aposentadoria no regime próprio de previdência social e com as presenças do doutor Alex Sertão e do doutor Bruno Martins e participação especial do doutor Ricardo, que estará comigo fazendo a apresentação do programa. Aproveito aqui para agradecer as presenças da doutora Isabela Alves, da Paula Benaglia, do doutor Ricardo Souza, entre outros que estão aí prestigiando o nosso programa. Doutor Fábio, por favor. Doutor Fábio. Situação. Eu gostaria... Está ouvindo aí, Ney? Está ouvindo aí? Sim. É interessante também que o doutor Farinelli falou que a gente está lidando com o INSS, com servidores que não têm o conhecimento técnico jurídico, nem são dados cursos a essas pessoas, para ele ter o conhecimento técnico do que vai para a via judicial. Porque praticamente é um ato preparatório, principalmente em situações onde tem a especialidade, reconhecimento só judicial, o servidor público ele não tem um conhecimento, nem é dado esse conhecimento a ele para saber o que a gente quer como ato preparatório para o judicial. E a outra coisa também, eu gostaria que todos se inscrevessem aí no nosso curso aí do doutor Marcos, que vai ser o sorteio agora no final do curso. Por favor, se inscrevam. O sorteio será agora, no final do programa, ao vivo, doutor. Doutor Fábio, quer endereçar uma pergunta ao doutor Vichiesi? Eu gostaria, muito comum, doutor Vichiesi, os servidores, já que a gente está tratando aqui dos servidores, dos erros, as formas de exigências, eles também têm umas exigências muito técnicas do serviço interno,
e eles pedem, por exemplo, a declaração de tempo de contribuição e CTC. E eu gostaria que o senhor fizesse algumas considerações a respeito e a diferença e os efeitos jurídicos da declaração de tempo de contribuição e certidão de tempo de contribuição, se tem diferença. Ótima pergunta. Tem diferença sim. Certidão de tempo de contribuição, eu estou levando o tempo de um regime de previdência para o outro regime previdenciário. Acho que tem algum microfone aberto que está vazando. Eu estou levando o tempo de um regime previdenciário para o outro regime previdenciário. Por exemplo, eu sou servidor do município A e tenho um tempo do regime geral de previdência. Quero levar esse tempo do regime geral de previdência para somar ao tempo do município A, que tem um regime próprio lá. Essa é a certidão de tempo de contribuição. Nós temos previsão em portaria da declaração de tempo de contribuição, que é diferente. Vamos lá. Eu estou, mesmo exemplo, estou no município A. E eu quero o quê? Eu tenho um tempo, esse município A, antes dele ter um regime próprio de previdência, as contribuições eram vertidas para o regime geral de previdência. A partir da medida provisória 871 de 2019, que foi convertida na Lei 13.846 do mesmo ano, o regime próprio de previdência não pode pegar esse tempo automaticamente e usar lá sem a certidão de tempo de contribuição. Porém, lá no CNIS vai aparecer o quê? Que houve a contribuição para um determinado município. E aí o que acontece? O servidor do INSS, quando for emitir a certidão de tempo de contribuição, vai precisar de uma declaração de tempo de contribuição do município, dizendo que até o período X não havia regime próprio de previdência, que as contribuições foram vertidas para o regime geral de previdência, e aí esse servidor, com essa declaração de tempo de contribuição em mãos, solicita, por exemplo, para o regime geral de previdência, a emissão da certidão de tempo de contribuição para que ele possa levar para o regime próprio de previdência onde ele está vinculado hoje. Temos uma segunda situação, que é qual? Aquele município, por exemplo, que nunca criou um regime próprio de previdência, que as contribuições sempre foram vertidas para o regime geral, e aí será necessário também essa declaração de tempo de contribuição para que o INSS, por exemplo, conceda aposentadoria a esse segurado, que é vinculado ao regime geral de previdência, ou aos dependentes, no caso de uma pensão por morte. Então, de maneira bem simplória, declaração de tempo de contribuição é declaração de tempo trabalhado para o Estado, para o município, para a União, mas que a contribuição era vertida para o regime geral de previdência. E certidão de tempo de contribuição é quando estou levando o tempo de contribuição de um regime previdenciário para outro regime previdenciário. Pode ser do regime geral para o regime próprio, pode ser de um regime próprio para outro regime próprio, pode ser do regime próprio para o regime geral, tanto faz, ou inclusive até para o sistema de proteção dos militares também, é possível. Então, tanto faz para onde eu estou levando, desde que seja de um regime previdenciário para outro regime previdenciário, eu tenho a certidão de tempo de contribuição. Na maior parte dos casos, o problema está na declaração de tempo de contribuição, a DTC, que está prevista na portaria, se eu não me engano agora de cabeça, 154 de 2008, do Ministério da Previdência Social, de cabeça aqui. 150, eu não estou com nada aberto, é de cabeça mesmo, se estiver errado vocês me corrijam, 154 de 2008, do extinto Ministério da Previdência Social, tem previsão lá no artigo 20 e também no anexo 3. Eu sei porque eu instruí uma cliente essa semana que ela precisava da certidão de tempo de contribuição para o regime dela, mas eu falei, olha, antes da declaração, a gente precisa antes da certidão de tempo de contribuição, nós precisaremos de uma declaração de tempo de contribuição nos moldes do anexo 3 da portaria 154 de 2008 do extinto Ministério da Previdência Social,
para que o INSS possa emitir a certidão de tempo de contribuição, para que você leve esse tempo anterior à existência do regime próprio, também trabalhado para esse município, para o município. Muito bem. Agradecer as participações também de Patrícia Santos e Tairi Ramos Leal. Doutor Fábio, quer fazer uma pergunta ao doutor Farinelli? Doutor Fábio? Doutor Farinelli, temos também uma situação do servidor efetivo que contribui como facultativo, e ele contribuiu como facultativo 11% no decorrer do contrato de trabalho. Do contrato de trabalho, não, quando ele era efetivo daquela entidade pública, né? E ele pode complementar para 20% se ele comprovar que ele realmente era contribuinte individual num eventual pedido de aposentadoria no regime geral de previdência social? Nós vivemos hoje um sistema onde você pode acumular diversos cargos, desde que tenha previsão constitucional. Como bem disse o Dr. Marcos Vicchiesi, né? Para nós, pelo menos para mim, né? Eu não sou vinculado a nenhum órgão público, então eu posso fazer tudo aquilo que não é proibido por lei. Eu posso praticar todos os atos. Posso ter vínculo com a Previdência Social, de maneira... No meu caso, eu sou contribuinte individual obrigatório. E existe uma discussão que eu vejo até mesmo em alguns cursos, né? Alguns colegas falam, olha, eu oriento a contribuir com 11%, eu oriento a contribuir com 20%, eu oriento a contribuir com 5%. Essa questão de escala de valores, nós temos que entender o seguinte: o contribuinte individual previsto lá na Lei 8.212, 8.213, Lei de Custeio e Lei de Benefícios, ele se encaixa dentro de uma regra. Por exemplo, eu como profissional liberal, autônomo, advogado, eu tenho que contribuir com 20% dos meus rendimentos. Não é opcional. Colocar 11, não, eu vou declarar só 11. E aí a gente cai numa seguinte questão. O órgão arrecadador da contribuição previdenciária se chama Receita Federal. Receita Federal do Brasil. Portanto, ele vai ter acesso, quando eu apresento a minha declaração de imposto de renda. Em tese, vou lá e declaro, olha, venho declarar aqui um rendimento de R$100 mil durante o ano. Eu falo, tudo bem. Mas por que a sua contribuição previdenciária é de apenas 11%? Rendimento de salário mínimo. A gente fica analisando, né? Respondendo a questão, tá? Se ele tiver vínculo com atividade profissional realmente, ele se torna contribuinte individual da Previdência Social. A escala de 11% é uma escala, né, aonde vai receber obrigatoriamente, né, tão somente rendimento de salário mínimo, podendo complementar depois, desde com os devidos acréscimos legais. Entretanto, eu vejo orientações para dentistas, médicos, advogados, profissionais liberais, olha, vai lá e recolhe em 11%. Receita Federal do Brasil cruza algumas informações, cai na malha fina, fala, olha, vem cá, a sua declaração de imposto de renda está de 100 mil. Por que a sua contribuição previdenciária está de 11%? Quando não, ainda vejo contribuições previdenciárias de 5%. Lembrando que, vedação constitucional, o servidor público não pode ser segurado facultativo da Previdência Social. Vedação constitucional. Então, respondendo à pergunta, tá? Muito cuidado com as orientações a todos os colegas que estão aqui nos acompanhando. Eu sei que o Dr. Ney, Dr. Fábio, Dr. Marcos Vicchiesi, todos aqui, sabem que o contribuinte individual recolhe sobre 20% dos seus rendimentos e, dependendo da categoria profissional, dificilmente eu vejo, né, Dr. Marcos Vicchiesi recolhendo ali pelos 11% como contribuinte individual, fazendo depois a declaração dele de imposto de renda
Fica o alerta aqui, né? Nós estamos próximos já do mês de abril, né? Acho que já abriu o prazo para declaração de imposto de renda. Pena que não vai poder alterar o rendimento de 2021, né? Já tá no prazo, já fechou aquilo lá. A não ser que faça uma declaração retificadora. Mas, respondendo à questão, né? Muita atenção, muito cuidado, porque a Previdência Social ela não arrecada dinheiro. Tá? Ela não tem mais a função arrecadadora. Ela administra concessão de benefícios e serviços. Excelente pergunta, doutor Fábio. Correto, doutor Farinelli. E o prazo para a declaração do imposto de renda foi aberto no dia 7 de março e vai até o dia 29 de abril. Bem, estamos caminhando já para o final do nosso programa, mas eu queria ouvir ainda do doutor Vicchiesi quais são os principais erros que nós encontramos no PPP, doutor? Ótima pergunta. Na verdade, por volta de 98%, 99% dos PPPs que já passaram na minha mão nesses 18 anos quase de previdenciário, entre o tempo que eu fui servidor, mais o tempo que eu dou aula, mais o tempo da advocacia, que completa agora em maio 18 anos de direito previdenciário, se eu peguei 4 ou 5 PPPs durante toda a vida que não precisavam de nenhuma correção, o número é grande ainda, né? Acho que passaram nessa minha mão mais de 1.000 PPPs durante a vida, né? Desses quase 18 anos de previdenciário. Vamos lá, ruído, né? Vou pegar o ruído, que é um que aparece com grande frequência na mão dos advogados e também à exposição pelos segurados da Previdência Social. A partir de 1º de janeiro de 2004, primeiro, tem que ter o quê? A medição pela NHO 01. Antes de 1º de janeiro de 2004, NR15. E eu vejo o quê? Empresas lançando NR15 para todo o período, lá no campo específico de qual foi a forma utilizada para medir aquele ruído. E eu vejo outras fazendo o contrário, colocando NHO 01 antes de 1º de janeiro de 2004, quando ela não era obrigatória, ou dependendo do período, ela nem existia, e colocam dessa forma. Então eu tenho que ter o quê? A partir de um dado período NHO 01, antes NR15. Mas, Marcos, eu sei que tem um enunciado do Conselho de Recursos que prevê que é possível até hoje NR15 e na Justiça também. Já há temas aí pelo menos pela TNU, por exemplo, que diz que é possível, sim, eu ter todo o período pela NR15. Mas qual é o tema da palestra aqui? Eu quero o quê? Eu quero a concessão administrativa. O servidor do INSS, ele continua cumprindo o quê? O princípio da legalidade estrita. A mesma coisa os peritos médicos federais que prestam serviço para o INSS, né? Porque hoje eles não são mais do corpo de servidores do INSS. Eles vão analisar o quê? Eu tenho a previsão lá na Instrução Normativa 77, de que até determinado período NR15 e a partir de determinado período NHO 01. Eu vou fazer o quê? Se esse PPP não está de acordo com essas datas, o perito médico não vai considerá-lo como especial. E aí, ou você vai ter uma concessão a menor, ou você vai ter, a depender do caso concreto, um indeferimento. E aí, tudo bem, você pode reverter via recurso administrativo, você pode reverter via ação judicial, mas você já perdeu um baita tempo aí. Um recurso administrativo hoje, na prática, entre o tempo do INSS enviar esse recurso, o conselho distribuir para uma junta, a junta encaminhar para a perícia médica federal para avaliar novamente os PPPs. Essa análise retornar à junta que foi sorteada, no qual foi distribuído esse processo administrativo. Ela pautar para julgamento e o julgamento ser realizado sem nenhum mandado de segurança, sem nada, isso tem levado de 2 a 4 anos nesse tipo de caso. Então, assim, ok, você vai conseguir a reversão, mas você vai esperar de 2 a 4 anos. E no judiciário você também vai levar um determinado período.
Então, se você consegue já entregar esse PPP redondo, ele já trazendo tudo isso certinho, você tem a concessão administrativa sem recurso administrativo, sem ação judicial. Outra coisa que tem que ser levada em consideração também é o seguinte: tem coisa que você já sabe que o INSS não vai conceder. A partir de determinado período, não tem enquadramento por profissão. A partir de determinado período, o INSS não enquadra mais eletricidade. Você só vai conseguir o quê? Judicialmente. Marcos, consigo através de recurso administrativo? Vamos lá. Dentro do Conselho de Recursos, nós temos enunciados que são de cumprimento obrigatório pelos conselheiros do Conselho de Recursos, e nós temos o quê? Resoluções. Qual a diferença de uma resolução para um enunciado? O enunciado teve unanimidade dos votos no julgamento pelo Conselho Pleno e passa a ser de cumprimento obrigatório pelos conselheiros. A resolução, não. A resolução foi aprovada, mas não de forma unânime. E existe uma resolução, se eu não estiver enganado agora de cabeça, a resolução número 8, que prevê o não enquadramento da eletricidade a partir de determinado período. Então, você só vai ter aquela concessão na via judicial, que nós já temos tema pelo STJ trazendo essa previsão. Então, tem coisas que não adianta você brigar no administrativo. Ou você vai partir, em algum dado momento, para ação judicial, ou você vai partir para um recurso administrativo, e o PPP tem que estar o quê? Cumprindo aqueles requisitos. Tem coisas básicas, já falei questão do ruído, por exemplo, tem coisa, doutor Ney, doutor Fábio, doutor Farinelli, coisa básica, para não estender muito. Falta do carimbo da empresa, falta da identificação do profissional que fez aquele LTCAT, né, que precedeu aí o PPP, trazendo os dados completos daquele profissional. Por exemplo, vamos lá, o artigo 58 da Lei 8.213 traz que só médicos do trabalho e engenheiros de segurança do trabalho podem assinar o LTCAT que vai gerar o PPP. O PPP pode ser assinado pelo dono da empresa ou por um técnico de segurança do trabalho que tenha ali autorização para isso, mas no PPP tem os campos específicos, tem que constar lá o nome completo desse médico ou desse engenheiro, e principalmente se ele era o quê? Se ele era engenheiro de segurança do trabalho. Eu preciso, para que eu tenha o reconhecimento daquele tempo e análise correta, o CRM desse médico, o CREA desse engenheiro, e também o registro que ele tem no Ministério do Trabalho de que ele é engenheiro de segurança do trabalho e não um engenheiro comum. Um engenheiro aquele, né? Você se formou na faculdade, você é engenheiro civil, engenheiro elétrico, mas você tem especialização para ser engenheiro de segurança do trabalho? Então tem que constar o quê? O CREA, o número, o estado, para que possa ser consultado, né, se existe aquele engenheiro, e também o número do registro daquele profissional no Ministério do Trabalho, de que ele tem aquela certificação de segurança do trabalho lá depositada. Então, são erros, normalmente, alguns erros de preenchimento. Outra coisa, doutor Ney, doutor Fábio, sem me alongar, doutor Farinelli, tem casos ali que eles não preenchem se o segurado ficou, por exemplo, afastado em benefício por incapacidade de caráter acidentário. O INSS ele tem problemas até hoje para considerar o período como especial não acidentário, apesar de várias decisões judiciais, portaria, ação civil pública. Então, coloca no PPP. Outra coisa, é pessoa com deficiência ou não? Aquele campo número 3 vive sendo preenchido de maneira errada. Se é a pessoa que foi reabilitada pela Previdência ou com deficiência. Outra questão que é constantemente errada, a profissiografia. Ali que eu vou demonstrar que a pessoa trabalhava ali de forma constante naquilo, né, que não era algo esporádico, por exemplo, aquela exposição ao ruído, ou outra coisa, que fique configurado ali que a pessoa, por exemplo, ficou exposta a um agente que é cancerígeno. Memorando circular número 8 de 2014 traz que agente cancerígeno ele é considerado como especial. Então, tudo isso, se não for preenchido o PPP de maneira correta, através da profissiografia, através do campo 14. Outra coisa, para finalizar mesmo minha fala, que eu já estendi muito, né, que é o seguinte: colocar ali do lado, no campo da GFI
GFIP ou não, se houve o pagamento ali da GFIP, se é o código 1, código 2, código 3, código 4, tem dentro do manual específico que trata disso uma numeração de 01 até 08, que as empresas não preenchem. Isso gera problema na hora da análise também por parte do perito médico ou a parte administrativa. E, além de tudo isso, coloca, por exemplo, que forneceu EPI, coloca o número do EPI, a hora que você consulta o número do EPI, ele não tinha aprovação pelo Inmetro na época. Também é uma forma de derrubar aquele tempo de que a proteção não foi, de fato, realizada. Devolvo a palavra aqui para os meus amigos, doutor Ney, doutor Fábio, doutor Farinelli, aí, para as observações. Mas o PPP ele vem errado normalmente do campo 1 até o campo 20. É difícil pegar um PPP correto. Realmente, doutor Viquies, eu sei que ainda há muito a falar sobre o PPP, só ele daria um programa. Mas, como já estamos passando da hora, quero lembrar, se você ainda não fez sua inscrição, inscreva-se, porque já vamos efetuar o sorteio. Vou fazer agora a pergunta final ao doutor Farinelli. Doutor Farinelli, eu sei que são muitos, mas pode economizar. Quais são os erros cometidos pelos advogados? Está mudo, está mutado. Doutor Marcos, doutor Ney, doutor Fábio, os erros mais comuns que o advogado comete é montar o processo sem a devida fiscalização, sem fazer um checklist. Muitas vezes eu pego o processo administrativo que não tem nem mesmo a identidade do próprio requerente. Então, os principais erros são montar o processo administrativo apressadamente, sem conferir o mínimo de documento necessário para a concessão daquele benefício. Quando ainda a gente encontra todos os documentos, não estão numa ordem cronológica. Junta lá 4, 5, 6 carteiras, de repente você está no ano 2000, pula para 76, que pula depois para 94, ou seja, coloque na ordem cronológica também. Se possível, antecipe-se a eventuais exigências. Já olha o CNIS, está vendo eventuais buracos, eventuais falhas, faça uma petição simples, né, informando, olha, o CNIS acostado no processo administrativo possui vínculo em aberto com a empresa A. Vá lá e apresenta o documento. Uma das principais falhas são ausência de documentos fundamentais para análise e concessão do benefício, falta de ordenação nos próprios documentos e não cumprimento das exigências. O advogado ainda deixa de cumprir muitas exigências. E, a partir dali, ele está fadado, não somente na via administrativa, como hoje também na via judicial. Montar um processo judicial, o juiz falar, olha, esta falha foi uma falha lá no processo administrativo. Para te dar uma canjica, tá? Para te dar uma canjica, vou fazer a extinção do processo sem resolução do mérito, para que toda matéria tratada aqui na via judicial não transite em julgado com relação ao mérito. Vai na via administrativa, corrija todas as falhas, e se ainda assim não for concedido, depois você volta na via judicial. Infelizmente, nós ainda passamos por isso. Infelizmente. Bem, como eu disse a vocês, nós teríamos o contato com dois eficientes, competentes e atuantes advogados que nos passariam importantes informações. É pena que o tempo é pouco, mas quero aqui agradecer ao doutor Marcos Viquies e ao doutor Alexandre Farinelli, que certamente voltarão ao programa ao vivo, doutor, e quero lhes dizer que vou agora
cumprimentá-los, mas logo após o doutor Fábio vem trazendo o resultado aí do sorteio. Se você ainda não está inscrito, inscreva-se. Agradecer aí a participação também de Wanda Moraes. Doutor Marcos Viquiese, agradecendo a sua participação. Gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Olha, eu estou vendo nos comentários aqui pelo YouTube a Paula dizendo até uma situação interessante, a Paula está acompanhando, né? Minha cliente apresentou caderneta do IAPI, né, que é o Instituto dos Industriários, e o servidor não contou o tempo lá anotado porque nem sabia do que se tratava. Isso, infelizmente, acontece. Quando dá aula de contribuinte em dobro, também é a mesma coisa. Então, são causas que também trazem um indeferimento e às vezes não é culpa nenhuma. Às vezes, por isso que cabe a petição inicial para você explicar o que é a caderneta, né? E dependendo do caso, mesmo explicando, você vai ter um indeferimento, né? O que é o contribuinte em dobro, o que é a caderneta do IAPI, e por aí vai. O servidor vai passar direto. Achei ótima a observação da Paula, aí, parabéns aí pela observação. E tem casos que, mesmo colocando a petição inicial, ele mesmo assim vai desconsiderar. Eu só tenho a agradecer ao doutor Ney, doutor Fábio, a companhia do doutor Farinelli, né? Hoje aqui no Rede Previdência. Deixar os meus contatos, @professor Marcos Viquiese no Instagram, @professor Marcos Viquiese, e também convidá-los lá a conhecer o site da Viquiese Educação, viquieseeducação.com.br, né? vichieseducacau.com.br. Lá tem vários curso de lei de acesso à informação, como produzir provas valiosas do direito previdenciário e do direito empresarial previdenciário. Tem o curso de direito internacional previdenciário com mais de 12 horas de duração e tem também um curso de revisão da vida toda. Muito obrigado pela oportunidade. Nós é que lhe agradecemos pelos excelentes ensinamentos e certamente quem tiver contato com o Viquiese Educação terá grandes informações. E lembrando que falar sobre o direito previdenciário internacional, vamos ver se a gente programa aí, talvez para o mês de maio, depois eu vou conversar aí com o doutor Viquiese. Doutor Alexandro Farinelli, mais uma vez agradecido pela sua volta ao nosso programa e também pela sua competente participação. A palavra está com Vossa Excelência. Agradeço por demais o convite, agradeço por demais o voto de confiança no meu trabalho. As minhas redes sociais é Alexandro_Farinelli, Instagram. Estou com um livro, né, Petições Previdenciárias Comentadas, mais de 1.200 páginas de doutrina, petições, devidamente atualizado, já com todas as inovações do decreto 3.048. E fico à disposição dos colegas. Quem quiser anotar meu WhatsApp, temos grupo de estudos previdenciários no WhatsApp, é 11 97124 8070. Vou deixar escrito aqui no chat. E agradeço especialmente a oportunidade concedida, agradeço a parceria do Dr. Marcos Viquiese, presença do Dr. Fábio, excelentes perguntas, uma explanação maravilhosa. Dr. Ney, sem palavras pela admiração que eu tenho por Vossa Senhoria e convite sempre aceito para estar aqui presente novamente. Certamente voltará ao nosso programa. Dr. Fábio Leão, vamos agradecer aí o Dr. Viquiese pela sessão desse importante curso e também aproveitar para fazer a divulgação aí do ganhador ou da ganhadora. Bom, a ganhadora foi Paula Banaclia. Ela foi a sorteada do curso, foi agraciada, vai ter um curso de excelência, vai aprender muito e vai ter bem bons frutos também. Foi um prazer estar com todos aqui, aprendi muito com todos, espero ter contribuído também. Agradecer o Rede Previdência que está no seu canal. Bem, parabéns aí a Paula pelo excelente prêmio. Mais uma vez agradeço ao Dr. Viquiese, que nos cedeu gentilmente esse curso para premiarmos aqui os nossos participantes. E lembrá-los, mais uma vez, dia 30 de março estaremos aqui falando sobre aposentadoria no regime próprio de previdência social,
com o Dr. Alex Sertão e também com o Bruno Martins, e participação especial do Dr. Ricardo Souza. Agradeço a direção-geral do Dr. Ricardo Souza, os trabalhos técnicos de Ícaro Moreira e Rosa Araújo, e especialmente a você, telespectador, que é a razão da existência do canal Rede Previdência. E lembrando sempre, canal Rede Previdência, esse é o seu lugar. Venha